Continuando então, meus irmãos, as nossas leituras que nós estamos fazendo aqui pelo YouTube, né? Rádio Padre Ângelo, continuando aqui as nossas leituras. Agora o Salmo 111. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez e crescerão a sua glória e seu poder. Palavra, quer dizer, uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. A gente já leu a primeira leitura, que é de Isaías 58, versículos 7 a 10. Agora vamos para a segunda leitura. Anuncia entre vós o mistério de Cristo crucificado. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade, anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. João capítulo 8, versículo 12, nos traz aqui a antífona para a aclamação evangélica. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter luz da vida quem se faz meu seguidor. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo diz Jesus aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna lisoso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou ler novamente a primeira leitura, porque tive um pequeno problema na gravação no outro vídeo, não saiu aqui completo. Então vou ler novamente a primeira leitura aqui, que é do profeta Isaías 58, 7 a 10. Assim diz o Senhor: reparte o pão com faminto, acolhe em casa os pobres e os peregrinos. Quando encontrares o nu, cobre-o e não despreza a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixar os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, aí estão as leituras do próximo domingo, dia 8 de
fevereiro de 2026, o ano franciscano, octocentenário, 800 anos de Francisco de Assis para o céu, né? 4 de janeiro, 4 de outubro de 1226. Meus amigos, geralmente eu começo aqui trazendo o Padre Côniges, e quando eu chego aqui no Pagola, só cito para vocês praticamente só os títulos, o título e os subtítulos, né? Hoje eu vou fazer o contrário, vou começar aqui com o Pagola e depois, se der tempo, eu pego o livro do Côniges um pouquinho, senão tudo vai ser mais refletido no nosso Facebook P Santo Antônio Lagoa PL, que você poderá estar acompanhando depois. Antes, eu quero agradecer muito você inscrito aqui no nosso canal no YouTube, Rádio Padre Ângelo Mars. Quem não é inscrito, se inscreva, dá uma ajudinha para nós, se inscreva, convide seus amigos, seus conhecidos aí para se inscreverem no nosso canal, dá um like, um joinha, faz um comentário, compartilhe o vídeo. Tudo isso vai ajudar no engajamento, né, para que outras pessoas possam ver o nosso humilde trabalho, né? Não é nada que com grandeza, jamais. A gente não tem isso, né? Não temos essas qualificações para isso. É tudo muito simples, é simplesmente algumas leituras de alguns comentários, como, por exemplo, o do padre José Antônio Pagola, O Caminho Aberto por Jesus. Este capítulo 5, versículo 13 a 16, ele intitula assim: Vós sois o sal da terra. E os títulos são: Se o sal perder o gosto, onde está o sal? Eu trouxe até aqui um pouco de sal que eu ganhei um pouco de sal nesses dias, né? Dar sabor à vida, luz das boas obras e contra a corrupção. Então, esses são os temas, né, aqui abordados no item aqui deste evangelho, desse próximo domingo. Bom, poucos escritos podem sacudir hoje o coração dos cristãos com tanta força como o pequeno livro de Paul Eudokimov, O Amor Louco de Deus. É um livro, né? Com fé ardente e palavras de fogo, o teólogo de São Petersburgo, Rússia, né, põe em descoberto nosso cristianismo rotineiro e satisfeito. É assim que padre Paul Eudokimov vê o momento atual. Os cristãos fizeram todo o possível para esterilizar o evangelho. Dir-se-ia que o submergiram com líquido neutralizante. Tudo que impressiona, supera ou inverte é amortecido. Assim, uma vez convertida em algo inofensivo, esta religião nivelada, prudente e razoável, o ser humano não pode senão vomitá-la. De onde procede esse cristianismo inoperante e amortecido? As críticas do teólogo ortodoxo não se detêm em questões secundárias, mas apontam para o essencial. A igreja aparece a seus olhos não como um organismo vivo da presença real de Cristo, mas como uma organização estática e um lugar de autonutrição. Os cristãos não têm sentido da missão e a fé cristã perdeu estranhamente sua qualidade de fermento. O evangelho vivido pelos cristãos hoje não encontra mais do que a total indiferença. Segundo esse teólogo russo de São Petersburgo, os cristãos perderam o contato com o Deus vivo de Jesus Cristo e se perdem em disquisições doutrinais. Confunde-se a verdade de Deus com as fórmulas dogmáticas, que na realidade são só ícones que convidam a abrir-nos ao mistério santo de Deus. O cristianismo se desloca para o exterior e o periférico, quando Deus habita no profundo.
Busca-se então um cristianismo rebaixado e cômodo, como dizia Marcel Moore. Os cristãos encontram a maneira de sentar-se, não sabemos como, de forma confortável na cruz. Que interessante! Então, os cristãos encontraram uma maneira de sentar-se, não sabemos como, de uma forma confortável na cruz. Os cristãos estão sentados na cruz, né? Estão sentadinhos lá, ó, na cruz. Não sabemos como, né? Esquece que o cristianismo não é uma doutrina. Olha aí, o cristianismo não é uma doutrina, uma vida, uma encarnação, mas uma vida, uma encarnação. Isso que é o cristianismo, uma vida, uma encarnação. E quando na igreja já não brilha mais a vida de Jesus, dificilmente se constata alguma diferença com o mundo. A igreja se converte em espelho fiel do mundo que ela reconhece como carne de sua carne. Muitos reagirão, sem dúvida, colocando nuances e reparos a uma denúncia tão contundente, mas é difícil não reconhecer o fundo de verdade para o qual aponta o teólogo Eudokimov. Na igreja falta santidade, fé viva, contato com Deus. Faltam santos que escandalizem porque encarnam o amor louco de Deus. É o nome do livro, o amor louco de Deus. Faltam testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo. As páginas ardentes do teólogo russo não fazem mais do que recordar as de Jesus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal perder o gosto, com que há de se salgar? Só serve para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Aí depois vem outro trecho onde ele diz assim: onde está o sal? Com uma pincelada não isenta de humor, Jesus define que são os seus seguidores, o que são os seus seguidores, com um traço para o qual nós cristãos provavelmente prestamos pouca atenção. Jesus vê seus discípulos como homens e mulheres chamados a ser sal da terra, pessoas que colocam sal na vida, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu gosto, com que há de salgar? Os especialistas se aprofundaram nos diversos aspectos do simbologismo religioso sal, muito espalhado no mundo antigo. O sal aparece como imagem do que purifica, do que dá sabor, do que conserva e dá vida aos alimentos. Provavelmente as pessoas simples que escutavam Jesus captavam em toda a sua frescura, em toda a sua frescura, o simbolismo encerrado no sal e entendiam que o Evangelho pode pôr na vida do ser humano um sabor e uma graça desconhecida. Dar sabor à vida. Uma das tarefas mais urgentes da igreja hoje é de sempre e conseguir que a fé chegue aos seres humanos como boa notícia. É claro que tudo isso é importante, pois a evangelização implica anunciar a mensagem de Jesus Cristo, mas o essencial não é só isso. Evangelizar não significa somente anunciar verbalmente uma doutrina, mas tornar presente na vida das pessoas a força humanizadora, libertadora e salvadora que se encerra no acontecimento na pessoa de Jesus Cristo. Nós cristãos confundimos muitas vezes a evangelização com o desejo de que se aceite socialmente o nosso cristianismo. As palavras de Jesus, chamando-nos a ser sal da terra e luz do mundo, nos obrigam a fazer-nos perguntas muito sérias, como as que se seguem. Será que nós cristãos somos uma boa notícia para alguém? O que se vive em nossas comunidades cristãs? O que se observa entre os crentes? É boa notícia para as pessoas de hoje? Outro título: A luz das boas obras. Nós, humanos, temos tendência de parecer diante dos outros como mais inteligentes, melhores e mais nobres do que realmente somos. Os psicólogos dizem que essa tendência deve, sobretudo, ao desejo de afirmar-se diante de nós mesmos e diante dos outros para defender-nos, assim, de sua possível superioridade.
Para ser sal da terra, o importante não é o ativismo, a agitação, o protagonismo superficial, mas as boas obras que nascem do amor e da ação do Espírito entre nós. Contra a corrupção. Um dia sim e no outro também. Surgem nos meios de comunicação novos escândalos de corrupção e fraudes. Não são fatos que brotaram de repente entre nós, mas o resultado lamentável de uma contradição que acompanhou a gestação da moderna sociedade democrática desde suas origens. Gente, o pessoal tem a mania de acusar o governo atual de corrupção, né? Mas a corrupção está sendo descoberta agora, né? Essa corrupção que já vinha de anos a fio, que vem essa corrupção acontecendo. Esse INSS está sendo roubado já há uns 10, 20, 30, 40, 50 anos, talvez, né? Não é agora, não. É isso, gente. Há algum sal capaz de preservar-nos de tanta corrupção? Pede-se investigação e aplicação rigorosa da justiça. Pense em novos meios sociais e políticos. Mas faltam-nos pessoas capazes de sanear essa sociedade, de introduzindo nela honestidade, homens e mulheres que não se deixem corromper nem pela missão do dinheiro, nem pelo atrativo do êxito fácil. Ou seja, aí é que entrariam os cristãos na política. Aí que entrariam os cristãos da política. Cristão na política não é para poder usar uma cruz desse tamanho no peito. Isso aí até o diabo, né? O diabo corre da cruz, mas hoje em dia não. O diabo hoje em dia ele usa a cruz, né? Ele usa até da cruz para te enganar, para me enganar, para me coagir, né? Então, ser cristão na política não é só falar que é contra o aborto, não é só falar eu defendo a família, né? Ser cristão na política é realmente lutar por políticas públicas, lutar por uma educação de qualidade, lutar pela saúde das pessoas mesmo, lutar pelas infraestruturas completas. Não é fazer mise-en-scène, é ser sal da terra, sal da política. Nós precisamos disso. E esse vídeo meu aqui é sal grosso, né? Minha querida Adriana preparou, que Deus abençoe muito a ela, né? Porque o sal grosso é melhor, né? Ela moeu ele no liquidificador, de maneira que ele ficou fininho aqui, ó. Fininho, né? Ela preparou ele no liquidificador. O sal grosso é mais recomendável para alimentação, gente. O sal do boi, o sal do churrasco, né? Ele é mais recomendável para alimentação do que o sal que a gente fala que é o normal, né? Pois bem, minha gente, então que sejam sal da terra e luz do mundo. No batismo a gente recebe o sal e luz, a vela, né? Representando a nossa missão, ser luz, iluminar, não ficar a luz escondida debaixo da mesa ou dentro de uma vasilha. Não, a luz é para brilhar, para clarear. E o sal é para dar gosto, tempero nesse mundo azedo, nesse mundo cheio de ódio, de guerra. Nós precisamos, aqui ó, olha aqui o sal da terra. Paz e bem para você que está nos acompanhando, né? Ainda no YouTube, na Radioatividade, no P Santo Antônio, Lagoa de Pedro Leopoldo, no Facebook, né? Então, nosso muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe, e você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal Rádio Padre Ângelo Márcio. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Bendição de São Francisco de Assis, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, desejo para você um excelente domingo, né? E já começando a campanha da fraternidade, minha gente. Na próxima sexta-feira, dia 13, vamos celebrar os 2 anos da nossa chegada aqui em Pedro Leopoldo, que está comemorando nesse domingo que completou, né, segunda-feira, dia 9, né? Mas vamos celebrar dia 13, na missa às 13 horas, na Matriz Santo Antônio. Tchau!